Você sabia que o trabalhador avulso, como o trabalhador portuário, que sofreu algum acidente que resultou em alguma redução de sua capacidade laborativa, pode ter o direito de receber o benefício previdenciário de auxílio acidente do INSS? Assista esse vídeo e saiba mais. Olá, minhas saudações aos assinantes do canal Barbieri Advogados. Hoje vamos falar sobre um benefício previdenciário, pouco conhecido, mas muito importante: o auxílio acidente. Bom, trata-se de um benefício prestado pelo INSS ao trabalhador segurado, que teve uma perda da capacidade laborativa, que pode ser originar diante de duas situações: do acidente comum de qualquer natureza, resultando no auxílio acidente previdenciário, e no acidente relacionado ao trabalho, que se denomina de auxílio acidente acidentário. O auxílio acidente previdenciário decorre de acidentes de qualquer natureza, não relacionados ao trabalho, e que após a consolidação das lesões decorrentes, resultarem em sequelas que afetem a capacidade de trabalho do segurado. Já o auxílio acidente acidentário é aquele decorrente de uma lesão ou doença relacionado a acidente de trabalho ou equiparado. O auxílio acidente, seja previdenciário ou acidentário, é concedido pelo INSS como uma espécie de indenização mensal ao trabalhador segurado que se lesionou parcial ou permanentemente, desde que as sequelas tenham se consolidado no sentido de reduzir sua capacidade anterior de trabalho. Lembrando que esse auxílio não substitui o salário. Ele é recebido de forma independente e cumulativamente, ou seja, o contribuinte poderá continuar trabalhando, recebendo seu salário juntamente com o auxílio acidente. Sem dúvida, o auxílio é muito benéfico. Mais importante deixar claro que, independente da origem, se acidentária ou previdenciária, essa prestação é paga pelo INSS e não pelo empregador. E você sabe quando o benefício deverá começar a ser pago? Então, ele se inicia a partir do término do auxílio-doença e será pago até a concessão da aposentadoria do segurado. Como eu havia falado anteriormente, o objetivo desse auxílio é de compensar a perda parcial e permanente da capacidade laborativa, sem que o trabalhador precise deixar o seu posto por conta da invalidez. E como é concedido o auxílio acidente? A avaliação decorre de uma perícia no próprio INSS e não exige uma incapacidade total. Na verdade, para que o benefício seja concedido, é fundamental que o segurado continue em atividade. Do contrário, o mesmo seria enquadrado em outra modalidade, no caso, a aposentadoria por validez. O auxílio acidente é devido para 4 modalidades de contribuintes: empregados urbanos ou rurais, segurados especiais, empregados domésticos ou trabalhadores avulsos. Infelizmente, a lei previdenciária deixou de fora 2 grupos: o contribuinte individual, que é o profissional autônomo, e o contribuinte facultativo, que é aquele segurado que contribui para a previdência, mas não desempenha nenhuma atividade laborativa. Vejamos agora quais são os requisitos para solicitar o benefício auxílio acidente. Ter qualidade de segurado à época do acidente, não havendo necessidade de cumprimento de período de carência. Ser filiado à época do acidente, como empregado urbano ou rural, doméstico, para acidentes ocorridos a partir do dia 1º de 6 de 2015, trabalhadores avulsos ou segurado especial. Ter sofrido acidente de qualquer natureza ou adquirido doença laborativa que cause redução parcial e permanente na capacidade para o trabalho. Existência de nexo causal. Normalmente é devido após auxílio-doença, quando o segurado estiver apto para retornar ao trabalho, porém com sequelas e capacidade laboral reduzida. Se não houver recebimento de auxílio-doença, o auxílio-acidente é pago desde a data de entrada do requerimento, ADER, ao INSS. Agora você deve estar se perguntando: como posso fazer esse pedido do auxílio-acidente?
Você pode fazer o pedido através do portal Meu INSS, fazendo o login no sistema do cliente e escolhendo a opção Agendamento Requerimento. Neste caso, para conseguir o benefício, o segurado precisa estar munido de todos os documentos médicos que possam lhe auxiliar na comprovação desta incapacidade, que será avaliado pelo médico perito do INSS no dia da perícia. Você sabia que existe a possibilidade do auxílio acidente ser acumulado com outros benefícios previdenciários? Vejamos quais são esses benefícios: salário família, salário maternidade, auxílio reclusão, pensão por morte e o seguro-desemprego. Também poderá ser acumulado com o auxílio doença, desde que se trate de uma moléstia diferente da que se gerou o auxílio acidente. Importante frisar que o auxílio acidente não se converte em aposentadoria, nem conta como tempo de contribuição. O benefício será transformado em aposentadoria somente se o segurado preencher todos os requisitos para se aposentar por idade ou por tempo de contribuição. Já se for constatada incapacidade laboral para o exercício de toda e qualquer profissão, o benefício pode ser convertido para aposentadoria por invalidez. E como será apurado o valor do auxílio acidente? São duas as formas, dependendo da origem do acidente, se for em decorrência de acidente do trabalho ou se tiver origem em um acidente de qualquer natureza. Qual o valor recebido? A renda mensal inicial do auxílio acidente, ou seja, o valor que o segurado poderá receber como indenização, corresponde a 50% do salário de benefício. Para se chegar ao salário de benefício, após a reforma da Previdência, considere-se todas as contribuições realizadas ao INSS a partir de julho de 1994, na média de 100% destes. Quando o acidente não tiver origem no trabalho, deverá ser considerado 60% desta média, mais 2% a cada ano que passe de 20 anos para homens e 15 anos de contribuição para a mulher, recebendo o segurado 50% deste valor, a título de auxílio acidente. Uma trabalhadora segurada que sofre o acidente em janeiro de 2020, após a reforma, terá considerada 100% das médias das contribuições desde 1994, chegando ao valor de R$ 3.000. Como totalizam-se 18 anos de contribuição e o mínimo é de 15 anos, ela tem direito ao acréscimo de 2% a cada ano posterior, ou seja, um total de 66% da média da remuneração, que seria o valor de R$ 1.980. Como o valor apurado será de 50% do salário-benefício, resultará em R$ 990. Como este benefício tem caráter indenizatório, ela pode sim receber um valor menor que o salário mínimo. Já no caso de um acidente com origem no trabalho, a forma de pagamento é um pouco diferente, recebendo o segurado 50% do valor que receberia a título de aposentadoria por invalidez. Vejamos outro exemplo. O auxílio acidente terá como base 100% do salário de benefício, sendo devido 50% do valor que receberia se fosse se aposentar por invalidez decorrente do acidente de trabalho. Neste caso, da mesma forma que no exemplo anterior, se a segurada tivesse a média de R$ 3.000 a título de salário-benefício, o auxílio acidente apurado seria de 50% deste valor, ou seja, R$ 1.500. E quando se encerra o auxílio acidente? O auxílio acidente se encerra quando o trabalhador se aposenta ou solicita a certidão de tempo de contribuição para fins de averbação em regime próprio de previdência social, pelo óbito do segurado ou quando for constatada a recuperação da capacidade laboral de forma plena do segurado. Este auxílio tem grande importância ao trabalhador, já que ajuda o segurado que sofreu algum sinistro e teve alguma sequela capaz de reduzir a capacidade laborativa.
Se você já sofreu ou conhece alguém que tenha sofrido um acidente, seja de trabalho ou não, e que tenha resultado na perda de parte da capacidade para o trabalho, procure um advogado de sua confiança e informe-se da possibilidade de solicitar este benefício. Obrigada a todos e continue acompanhando o nosso canal.